Pai do Senhor para todos os amados irmãos, que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter aproveito dessa devocional que irei trazer agora para os amados irmãos, que é uma preocupação que estava no coração de Tiago quando ele escrevia esta carta. Tiago capítulo 2, verso 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver a obra? Pode caso semelhante à fé salvá-lo? Sim, o irmão ou irmã estiver carecido de roupa ou necessitado de alimento cotidiano, e qualquer de vós lhe disser, ide em paz, e esquecer-vos de fartar-vos, sim, contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o aproveito disso? Assim também a fé, se não estiver a obra, por si só ela está morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho a obra, mostra-me a tua fé, sim, a obra. Eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só, faz bem, até os demônios crê que estremece. Então, meus queridos, é muito importante quando se achegamos ao Senhor e que possamos assim fazer o que o Senhor nos ensinou. É importante que nós tenhamos os dons espirituais, não só apenas dizendo que tem fé, quando tem um dom muito importante, que é o dom do amor. Paulo ele vai dizer lá nas cartas aos Coríntios que se ele tivesse a obra de fazer, dar todos os seus bens, né? E se ele tivesse a forma de ser até queimado, né? E ser jogado lá as cinzas dele lá, ele disse, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Seria como tine, né? Seria como o sino que tine. Essa é a verdade. Então, nós precisamos ter a obra do Espírito Santo, não só uma obra só. Porque a fé, ela é importante para salvar. A fé é importante para fazer as coisas de um salvo. Quando nós vamos lá para Efésios capítulo 2, e o verso 8 e o 9, que diz assim, Efésios 2, do 8 ao 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Quando nós encontramos essa expressão, agora encontramos que está uma contradição aí. Não está. Paulo não vai contradizer Tiago, nem Tiago vai contradizer Paulo, porque aqui está falando para aqueles que irão se salvar, não é para os salvos. Quando Paulo está tratando aqui em Efésios capítulo 2, o verso 8 e 9, está falando para se salvar. Aquelas pessoas que realmente precisam da fé para chegar diante do Senhor. E uma vez chegando diante do Senhor, ele agora tem que fazer por obrigação aquilo que é proposto como um salvo. Porque a fé sem a obra ela é morta. Como é que eu digo que tenho fé quando vejo meu irmão, quando vejo minha irmã precisando de uma ação minha e assim eu não faço? Jesus diz na sua palavra que quando qualquer um der um copo com água a um dos meus profetas, ganharás o galardão do profeta. Mateus 26 diz que tive fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive doente e não me visitaste. Para trás de mim, maldito, que eu não te conheço. Então, quando nós encontramos a igreja do Senhor, lá em Atos Apóstolos, fazendo algo muito importante, Atos Apóstolos, capítulo 2, encontramos algo muito interessante, que eu quero até ler aqui para os amados irmãos, ver, Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, e perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Olha que o Senhor está aqui mostrando e perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos. E o que eles faziam nessa tal doutrina? Eles perseveravam. Era uma coisa que não era um dia,
não era 2 dias, não era uma vez que a igreja se reunia a fazer uma ação social. Não é uma vez que eu resolvo, por ano, demonstrar o meu amor, né? Então nós possamos fazer a perseveração todos os dias. Encontramos que o Senhor ele multiplicava no verso 43, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quê? Porque ele perseverava nas doutrinas. Encontramos que aqui na frente, no mesmo livro, Atos capítulo 5, um homem chamado Ananias e Safira, sua esposa. Eles, naquele tempo, eles venderam uma propriedade e chegaram perto do apóstolo e mentindo ao Espírito Santo. E o Senhor o puniu e ele foi cefado sua própria vida. Por quê? Porque ele mentiu ao Espírito Santo. Não era por conta daquele pão que ele poderia dividir entre aqueles que estavam precisando, mas porque ele recusou a ser obediente, a fazer as coisas de um salvo. Então, meu querido, que você venha meditar no seu Jesus, que quando ele caminhava, ele multiplicou pão e ele não despediu ninguém de mão vazia. Então, que você dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se você não ajudar a igreja do Senhor, os que são da fé, você negou a sua própria fé. Não tem como você dizer que tem fé se você é negligente, muitas vezes é omisso, se você muitas vezes não dá o que é de Deus e dá a César o que é de César, né? Então dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Que Deus abençoe você com esta palavra.